O O Krenak, você Ailton, está até tem uma questão. colocando aí, o Krenak colocando muito forte as suas palavras em relação a esse voto de Alexandre de Moraes, e aí é muito interessante porque o que o governo tem tentado fazer ali, e a justificativa do governo é em relação aos valores, né, ao custo disso para a União. Você está indo bem mais além, quer dizer, é você pagar criminosos, é isso que você está falando, não é, Krenak? É você indenizar pessoas que cometeram, de certa maneira, crimes, é isso? É como se alguém tivesse tomado a questão da regulamentação desse direito indígena aos territórios como objeto de uma barganha com o Estado, né? O governo federal vai ter que fazer uma barganha com quem invadiu terras indígenas. E isso não é legítimo, isso mancha a história dessa relação e põe, mais uma vez, o povo indígena de lado. Os interesses indígenas ficam de lado. São outros interesses que vão estabelecer onde os índios vão viver. Essa questão é uma questão ética, uma questão moral, é uma questão de equidade. Os ministros do STF devem observar esse princípio, né? Esse princípio da equidade, mas principalmente eles devem ser aqueles que guardam a Constituição, né? Não que abrem brechas na Constituição para interpretações, mais uma vez, comprometidas, né? O marco temporal ele é um produto de um tipo de negociação que foi feita no começo da década de 90 e que ficou muito claro que havia uma disputa naquela época, quando o ministro Nelson Jobim produziu uma instrução normativa e essa instrução depois deu pretexto ao marco temporal. Quer dizer, tem uma história, né? Tem uma cronologia até a gente chegar quase 30 anos depois, sem resolver um assunto que estava claramente determinado nos artigos da Constituição como deveria ser feito. A única vírgula que restou, ela foi a pretexto apropriada por esse debate do marco temporal, que é quando dizia que, no caso de interesse da soberania nacional, numa situação excepcional, o Congresso podia ser consultado sobre a licença para atravessar um território indígena, para fazer uma atividade econômica em terra indígena, precisaria cada caso ser analisado em especial. Agora nós temos um pacote de todas as terras indígenas sendo questionado pelo marco temporal. Quer dizer, o questionamento só cresceu. Avançou muito pouco o gesto de reconhecimento, né? As declarações, uma lista de 3 terras indígenas, ou 5 ou 6, virou uma espécie de mitigação, né? Ao invés de a gente cumprir a Constituição, a gente está mitigando a Constituição. Isso é uma vergonha para todos nós que achamos que somos brasileiros. O Ailton, tem uma questão aí que eu queria que você falasse um pouco, porque muitas das terras, né, que a gente está em disputa, inclusive, não se sabe o impacto até que o marco temporal poderia causar nesses territórios ainda que estão em fase de demarcação. Por exemplo, os Tembé lá no nordeste do Pará, naquela guerra do Dendê, eles estão desterritorializados, né? Estão fora do território, expulsos desde o começo dos anos 80, junto com quilombolas. É importante que a gente esclareça também que há uma questão aí, que há muitos territórios que eles deixaram de ser ocupados antes de 88, talvez aí não pegue esse marco, porque eles foram expulsos, né, nessas invasões, como diz o nome, até você colocou criminosos, eles não deixam as pessoas tradicionais, né, e aí ribeirinhos, tradicionais amazônicos, isso para o Brasil inteiro, ficar no local. Então, o impacto disso na prática, se isso fosse, se isso for aprovado, né, mas se fosse, pode até ser, um impacto que você calcula para essas comunidades quilombolas, que também não seriam encaixadas, mas todos esses povos tradicionais, e aí no caso específico dos indígenas, que não ficaram mais no território depois dessas ocupações e invasões. Carlos, é importante considerar que a pergunta que você está fazendo, ela faz um recorte do tema
do marco temporal no sentido amplo, né? Se a gente estiver pensando que a porteira vai ficar aberta, né, e que esse não reconhecimento das terras que não tinha presença naquela data que foi promulgada a Constituição, que é o termo que o marco temporal tenta colar, se isso colar, nós vamos ter uma crise no campo tão grande que ela vai ser assim, incomparável a esse debate da CPI do MST, porque ela vai ter a gravidade de inflamar o país inteiro, porque tem terras indígenas em todas as unidades da federação. E essa decisão ela vai incidir na vida de municípios pequenos, ela vai incidir na vida de uma lista de municípios já bem estruturados, mas que estão cercando terras indígenas e que vão aproveitar para fazer uma espécie de último avanço em cima desses territórios, que é aquilo que eu falei de apropriar pelos particulares um bem que é comum, que é um bem da União. É muito importante, Carlos, dizer que qualquer terra indígena, as de antes e depois do marco temporal, elas são patrimônio da União. É a União que está sendo assaltada. Os indígenas vão ser impedidos de continuar sua vida no seu território, mas os brasileiros todos vão ser roubados em alguma coisa. Essa é a questão. A gente está olhando aqui quase que praticamente como evitar um dano maior, né? O dano menor é cumprir a Constituição. O dano maior é querer negociar um princípio que está estabelecido na Constituição, considerando, inclusive, a possibilidade de deixar de fora aqueles que não estavam lá, né? Mas que foram expulsos sucessivamente. Eu sou de uma etnia, que é o povo Krenak, aqui do Médio Rio Doce, em Minas Gerais, que já foi várias vezes arrancado do seu território, inclusive com a colaboração do Serviço de Proteção ao Índio, depois com a colaboração da FUNAI, com agências do governo do Estado e do governo federal atuando em conjunto para retirar os últimos indígenas que estavam estabelecidos dentro daquela terra e entregar ela para particulares. Isso foi feito nos últimos 40, 50 anos. Mais de uma vez, isso está documentado. Essa terra indígena Krenak, ela só foi finalmente atribuída aos Krenak para o usufruto, para poder viver lá dentro e continuar sendo patrimônio da União, depois que uma longa ação que durou 19 anos tramitou no STF. Aliás, tramitou naquilo que era antes do STF, que era a Procuradoria-Geral da República. Antes da gente ter essa configuração, onde a judicialização do direito às terras indígenas ia parar lá no Supremo Tribunal, nós demoramos 19 anos para obter uma decisão. Agora, a reserva indígena Krenak é habitada pelos Krenak. Mas, antes da Constituição, nós fomos 3 vezes retirados de lá e aquele território foi entregue para colonos, 43 propriedades rurais com registro em cartório. Nós tivemos que derrubar tudo isso e mostrar que aquilo era um roubo. E nós conseguimos também uma decisão muito importante naquela época, no começo da década de 90, que determinou que ninguém ia ser indenizado, porque isso foi esbulho. O ato anterior foi esbulho. Então, eles foram retirados. Esses camaradas que tinham título dentro da terra indígena ficaram furiosos e foram para cima do governo exigir indenização. E tem uma decisão do STF que disse que não cabe indenização. Tem uma coisa que chama jurisprudência. Será que o STF se esqueceu o que é jurisprudência?